o microfone mutado só para não ter interferência, né? Quanto às conexões aí da internet. Boa tarde a todos os presentes. Hoje estamos aqui para iniciar a sessão pública de defesa do trabalho de conclusão de curso do aluno Antônio Edelberto Pereira de Souza, sob o título Análise Epidemiológica de Crianças e Adolescentes com Autolesão atendidas em um hospital referência em Santa Catarina nos anos de 2018 a 2021. A banca examinadora será composta por mim, professora Emanuela da Rocha Carvalho, professora do Departamento de Pediatria e Infectologista Pediatra, pelo primeiro membro, o professor Dr. Luiz Roberto Ageia Cútulo, que é pneumologista pediátrico e professor do Departamento de Pediatria, e pelo médico, o Dr. André Aviaras, que é o chefe da psiquiatria do Hospital Infantil Joana de Guzmão, e também co-orientador da presente pesquisa. Desde já, eu cumprimento e agradeço imensamente a participação dos membros da banca, o André também um agradecimento pela co-orientação desse trabalho. Tá? Antônio, 15 minutos para começar a apresentação. Boa tarde a todos da minha banca e a todos os meus colegas que prestigiam a minha apresentação. O meu nome é Antônio e essa apresentação é para o trabalho de conclusão de medicina da UFSC. O tema da minha... A orientadora é a professora Emanuela da Rocha Carvalho, e o orientador Dr. André Coelho Aviaras. E o tema da minha apresentação é análise epidemiológica de crianças e adolescentes com autolesão atendidas em um hospital de referência de Santa Catarina nos anos de 2018 a 2021. Queria começar aqui com a definição, segundo a OMS, que inclui a autolesão como qualquer comportamento intencional envolvendo agressão com força física ou ameaça contra si. A autolesão ocorre em diversas faixas etárias, mas é mais frequente em adolescentes do sexo feminino. Os dados epidemiológicos do Brasil são muito imprecisos, mas foram registrados de 2011 a 2016, 30.075 casos de autolesão em meninas e 11.789 em meninos, com faixa etária na adolescência no mundo. Os índices estão entre 17% e 60% dos adolescentes que sofrem autolesão, e o ato de se autolesionar está associado a altos índices de psicopatologia e risco de suicídio, como também uma grande demanda clínica. Vários fatores de riscos comuns podem estar associados a esse comportamento, como características de personalidade, como comportamento agressivo, transtorno psíquico, ou fatores sociais e familiares. O estudo teve por objetivo caracterizar o perfil epidemiológico de crianças e adolescentes admitidos por autolesão em um hospital de referência em Santa Catarina no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. Trata-se de um estudo epidemiológico, observacional, descritivo, com coleta de dados retrospectiva de 2018 a 2021, realizado no Hospital Terciário Pediátrico de Responsabilidade Estadual. Foram avaliados 187 prontuários, com pacientes de 0 a 15 anos incompleto, e foram atendidos na emergência, no ambulatório, e também que foram internados e notificados ao Núcleo Hospitalar de Vigilância Epidemiológica. Nessa pesquisa foi feita uma busca através do CID-10 referente à autolesão intencional e não intencional, e por CID referente a doenças psíquicas, e também utilizou-se de classificação, conforme a intenção. Autolesão com intenção suicida e autolesão não suicida. As duas foram inclusas na pesquisa, e a autolesão com intenção suicida é quando se tem a intenção de acabar com a própria vida, e a autolesão com intenção não suicida pode ocorrer em qualquer transtorno psíquico, como alguma psicose ou um comportamento concebido puramente com o objetivo de aliviar
algum medo, alguma culpa, alguma rejeição, encontrar no ato a liberação dessa dor emocional. Também utilizou-se a escala de comportamento da autolesão de Richardson, e ele classifica entre grave, moderado e leve, sendo que a grave é quando a criança e adolescente corta-se várias vezes, pequenos cortes em sua pele ou belisca, cutuca áreas do seu corpo até sangrar intencionalmente. A moderada é quando bate em si mesmo, propositalmente, arranca seus cabelos, insere objetos embaixo da pele e da unha, faz tatuagem intencionalmente. E a leve é quando morre em si mesmo ou faz vários riscos sobre a pele propositalmente. O critério que ele usou para comportamento autolesivo é quando a pessoa pratica a autolesão pelo menos uma vez no último ano. No presente estudo, levou-se como critério ter praticado pelo menos uma vez em um ano. Bom, foi feito também avaliadas algumas variáveis, como demográficas, etnias, sobre a idade, sobre o sexo. Foram também feitas a abordagem e de demanda de atendimento, se foi preciso internação, se teve casos prévios, se teve casos isolados de autolesão. Foi feita também a avaliação da classificação de gravidade, como eu acabei de explicar no slide anterior, se foi grave, leve ou moderado. Também avaliou-se os mecanismos referentes ao diagnóstico de autolesão, se foi objeto perfurocortante, se foi por intoxicação, se foi por enforcamento, se foi por arma branca ou por lá de lugares altos. Também se avaliou o local do corpo da lesão, se foi membros inferiores, superiores, tronco, múltiplas regiões, cabeça, pescoço. Também foi avaliado os diagnósticos mais associados, se foi um transtorno ansioso, depressivo, se foi um abuso sexual. Também foi avaliada a composição familiar e perfil psicossocial, que é o contexto de moradia, a escolaridade do paciente, se era de pais divorciados, se era de pais casados, quantos pais eram vivos. Também avaliou-se os dados de segmento, se foi encaminhado para a UBS, foi encaminhado para o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, se foi transferido para outro órgão e se foi transferido para um órgão particular. Aqui foi a tabela que eu usei como coleta de dados, que tem todas as informações que eu acabei de falar. Aqui, como vocês podem ver, é um gráfico de número de casos por ano. No gráfico permite-se observar um aumento do caso de notificação de autolesão de criança e adolescente no período após as medidas de isolamento, né? E os estudos mostram, né? O Palácio mostra que os estudos psíquicos em criança e adolescente durante a pandemia do Covid-19, devido a esse confinamento prolongado, os desafios estressores da nova rotina de adaptação, podem ter aumentado o risco de transtornos mentais que puderam experimentar essa exacerbação dos sintomas, né? De 35 casos foi para 70, teve-se um aumento de 70%, né? Isso você vê também, observa-se que em 2020, né, o número de notificações de autolesão diminuiu em relação ao anterior, e isso pode ser devido às restrições do convívio social, do distanciamento, às próprias limitações dos hospitais que lotados com pacientes de Covid, tornando mais escassa a procura por auxílio médico. Aqui, em relação à idade, 95,7% dos pacientes autolesionados correspondem a adolescentes, e também a grande maioria é do sexo feminino. E o Di Lorenzo e os colaboradores, no seu estudo de emergência psiquiátrica durante a pandemia do Covid-19, eles relatam que a adolescência é uma época de muitas mudanças físicas que afetam a autoestima do indivíduo e suas relações, a socialização na família e na escola, e muitas vezes esses espaços não oferecem um ambiente sadio, contribuindo assim para o adoecimento. Também o Le Breton, ele relata sobre ser
expressivo o número de adolescentes do sexo feminino que praticam autolesão, por serem mais propensos de interiorizarem o seu sofrimento, diferente dos meninos que manifestam por meio de agressão contra o próprio mundo exterior. Aqui também um grande número expressivo de pessoas caracterizadas como brancas, né? Isso é explicado pela própria demografia do estado de Santa Catarina, que, segundo o último censo do IBGE, ocorrido em 2010, 87% da população se autodeclarava branca, né? E no que se refere à região de origem, a totalidade, como a gente vê, é proveniente da Grande Florianópolis. Isso se explica pela a própria área de localização do hospital ser na capital, o que facilita o acesso dos residentes da microrregião, da macro-região. Em relação à estrutura familiar, percebe-se que mais da metade, como podemos ver, provém de famílias de pais divorciados, e estudos indicam que adolescentes que se autolesionam possuem, em grande maioria histórica, de ausência de um dos pais. E também temos a escolaridade também, que mostra que os adolescentes estão nos últimos anos do ensino fundamental. Aqui é uma tabela de autolesão ocorrida pela primeira vez, né, de casos isolados. Vocês podem ver que do total de 57 casos, 26 casos foram só em 2021, né? Percebe-se que em 2021 foi um ano após o isolamento, um ano crítico, mesmo em pacientes que não haviam apresentado problemas relacionados a sofrimento psíquico anterior em suas vidas, né? Aqui é um gráfico de autolesão por gravidade, como podemos ver a classificação de Gibson, ele prevê que a gravidade entre grave, leve e moderado. Os que tinham mais escrito no prontuário era a classificação de grave, que é quando a criança corta-se ou faz vários pequenos cortes em sua pele, queima-se sobre sua pele, belisca, toca áreas do seu corpo até sangrar e intencionalmente, né? Eram esses os relatos que continham mais em prontuários. Aqui nós podemos ver na tabela tem-se os diagnósticos associados ao mecanismo de autolesão. Dos 187 prontuários foram associados 286 diagnósticos de padrões mais comuns. Isso se deve a alguns casos o mesmo paciente recebeu mais de um diagnóstico, então se encontrou casos de diagnóstico de depressão associado a ansioso e outros conexos, e também percebe-se que o conflito interpessoal, bem como o transtorno depressivo e ansioso, figuram como os principais fatores de fomento à tentativa de intoxicação e ferimento com objeto perforocortante, porque, como vocês podem ver, são as formas mais de autolesão que maior prevalecem nessa pesquisa, na porcentagem dessa tabela. Bom, a limitação da pesquisa é inerente aos aspectos retrospectivos da pesquisa, que os autores sugerem outros trabalhos futuros de caráter prospectivo. Bom, a conclusão é o perfil epidemiológico observado no presente estudo foi de feminino, caracterizado como branca, de 11 a 15 anos incompleto, filha de pais divorciados, residindo em Florianópolis, passando por conflitos interpessoais, ansiedade, depressão, e propensa a auto-se lesionar, utilizando por meio de intoxicação e objeto perforocortante, e com isso percebe-se o delineamento da população estudada. É importante na medida que auxilia na percepção de medidas de prevenção de casos de autolesão, enfatizando o contexto de isolamento que exacerbou o número de casos atendidos. E é isso. Finalizei.